Olá, acompanhe comigo o capítulo 12 do livro de Neemias. Estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, Seraías, Jeremias e Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Merimote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilgal, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos nos dias de Jesuá. Os levitas foram Jesuá, Benuí, Cadimiel, Serebias, Judá, Matanias, que com os seus irmãos dirigia os louvores. Baquibuquias e Unis, seus irmãos, estavam em frente deles nos serviços. Jesuá foi pai de Joiaquim, Joiaquim foi pai de Eliasibe, Eliasibe foi pai de Joiada, Joiada foi pai de Jonatas e Jonatas foi pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes chefes de famílias de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, de Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, de Zacarias, de Geniton, de Mesulão, de Abdias, de Zicre, de Miniamim, de Moadias, de Piltai, de Bilgá, de Samuá, de Semaías, de Jonatas, de Joiaribe, de Matenai, de Gedaías, de Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Euquias, Asabias, de Gedaías, de Netanel. Dos levitas nos dias de Eliasibe foram escritos como chefes de famílias Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario o Persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefes de famílias nos livros de crônicas até os dias de Joanã, filhos de Eliasibe. Foram os líderes dos levitas Asabias, Serabias e Jesuá, filho de Cadimiel, e os seus irmãos estavam em frente deles para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus. Matanias e Baquimoquias, Obadias e Mesulão, Talmão e Acube eram porteiros que guardavam os depósitos que ficavam junto às portas. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escribas. Na dedicação do muro de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazer a dedicação com alegria, louvores, cântaros, símbolos, aloares e harpas. Reuniram os filhos dos cantores, tanto dos arredores de Jerusalém, como os das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Jugal e dos campos de Gibeá e de Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si aldeias aos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes, os levitas, que purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os líderes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para a banda da porta do monturo. Após ele ia Osaías e a metade dos líderes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e também alguns sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaias, filho de Zacur, filho de Asaf, e os seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá, Anani, com os instrumentos de música de Davi, homem de Deus. Esdra, o escriba, ia diante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até a porta das águas ao oriente. O segundo coro ia em frente, e eu após ele.
Metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até o muro largo, e desde a porta de Efraim, passando por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Ananel e pela torre dos 100, até a porta das ovelhas. Pararam à porta da guarda. Então, ambos os coros que davam graças tomaram seu lugar no templo de Deus, como também eu e a metade dos oficiais comigo. Os sacerdotes Eliaquim e Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias, Ananias iam com as trombetas, como também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã e Malquias. Elã e Ezé faziam-se ouvir os coros sob a direção de Jesraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia até de longe. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens sobre as câmeras dos tesouros para as ofertas alçadas, as primícias e os dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre com os sacerdotes e os levitas que ministravam ali. Eles executavam os serviços do seu Deus e da sua purificação, como também os cantores e os porteiros, segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Pois desde a antiguidade, já nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigente dos cantores, cânticos de louvor e de ações de graças a Deus. Pelo que todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. Separava também as porções destinadas aos levitas, e aos levitas separava as porções destinadas aos filhos de Arã.